Olá, meus queridos, minhas queridas alunas, sou o professor Wagner Bertolini e nós vamos começar aqui a nossa primeira aula sobre raciocínio lógico desse curso que eu intitulei Raciocínio Lógico para Concursos Públicos. Beleza? Bom, meus caros, o que nós vamos ver nesse curso? Qual que é a finalidade? O que eu posso esperar, professor, desse seu curso? Então vamos por partes, que nem diria o Jack Estripador, né? Ou então o esquartejador. Vamos por partes. Primeira coisa, esse curso ele chama Começando do Zero, porque nós realmente vamos começar do zero. Para quem? Para aquele aluno que não sabe nada. Professor, mas eu já manjo, tem um monte de coisa que eu já sei e eu quero só dar uma... Bom, você já manja, beleza. Se você não quer perder tempo, você pega depois as aulas mais adiante. Eu não sei até onde você está bem preparado ou não, mas seria interessante que você acompanhasse, porque a minha ideia quando eu fiz o meu curso, principalmente a parte escrita no PDF, e a parte escrita no PDF ela é muito bacana, porque eu vou dando exemplos, eu vou fazendo comentários, e lá tem muitas questões comentadas. Eu tenho muitas questões comentadas, então você vai entender a sistemática de como eu trabalho. Eu, quando comecei a estudar para concurso público, eu achava raciocínio lógico um negócio interessante. Só que eu era muito grosso, cara. Eu errava demais. Eu não sabia quase nada. Tinha hora que eu falava assim, não, isso não é possível, essa resposta. Não é possível essa resposta. E por que é? E eu perdia minutos, né? Muitos minutos para tentar chegar naquelas alternativas, analisando. Era tudo muito parecido e era tudo muito confuso para mim. Eis que, depois de estudar um pouco, pegar o material, começar a apanhar, né, na disciplina, eu percebi o seguinte: nós temos que nos desligar do mundo real. Quer dizer que raciocínio lógico é uma coisa surreal, professor? Não é. Não é, mas você vai entender que às vezes, vou dar um exemplo bem grosseiro, a resposta é, alguns advogados são elefantes. Aí você fala, porra, cara, como pode isso, né? Como que pode uma frase dessa? E aí umas coisas que mudam, ou são muito parecidas, ou mudam muito, seria a resposta? Muda justamente pelo seguinte, e eu vou trazer essas dicas conforme a gente começar a trabalhar as aulas. Seguir regras. Você deve seguir regras. Eu passei a ter uma compreensão, ou seja, a pouca compreensão que eu tenho de raciocínio lógico, porque é um assunto muito amplo, quando eu vi pela primeira vez um estudo literal vamos dizer assim, das proposições. O que é um estudo literal? Quando você troca o texto por letra. Por isso chama literal, né? Não é letral. E aí, quando eu vi a primeira resolução feita de cabo a rabo, só com as letrinhas e o uso dos conectivos, eu falei, porra, então era isso? Não se importar com o que fala cada proposição? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Nós vamos trabalhar o uso com a resolução, com uma frase que foi dada, ou seja, a proposição que foi dada, e nós vamos trabalhar também com a parte literal. É importante que você domine esses dois tipos de análise. Por quê? Dependendo da banca, existem bancas que gostam da parte literal. Por exemplo, o CESP. Mas existem bancas que gostam do uso das frases. Você fala assim, poxa, mas com qual delas que eu resolvo? Com qualquer uma das duas. Você pode pegar uma frase, eu vou ensinar isso para vocês, né? Acho que eu vou ter aqui a presunção de falar que eu vou ensinar vocês a usarem essa transformação, a trocar a frase, a proposição, pela letra. E aí você vai ver que é só seguir regras. Aprendeu as regras, memorizou as regras, você está em casa. Uma outra coisa que eu sempre ouvia falar sobre a disciplina é assim, é muito difícil, tem que decorar tabela verdade. Cara, decorar tabela verdade é muito fácil, porque você não precisa decorar. Eu acho que esse foi um trunfo que o meu curso trouxe para os alunos,
que não é decorar, é compreender. Quando você compreende, e aí você fala assim, bom, eu já compreendi, eu só quero decorar mesmo agora, para não perder tempo, ótimo. É muito fácil. É muito fácil. E você vai ver que eu vou trazer justamente, espero que eu traga para você, como já trouxe para muitos alunos, esta facilidade. Que é você saber aplicar todas essas regras de tabela verdade. Saber pensar por que você chega a uma validade de argumento. Tá legal? Então é isso que eu pretendo trazer aqui para vocês. E a gente vai começar agora esse nosso primeiro encontro. Vamos lá? Nosso primeiro slidezinho. Não se assustem, né? Com tanta beleza desse que vos fala. Portanto, a nossa aula de hoje, dia 26/4, 19 horas, no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal YouTube, se inscreva, porque eu não sei quais datas, eu não tenho a programação das datas que eu darei ou farei essas lives. Serão todas ao vivo, tá? Portanto, o que você faz? Se inscreva no meu canal, ative a notificação. Se você vai prestar um cargo que tenha medicina legal, química, a parte de farmácia, também, né, será avisado dessas aulas. Belezinha? E ajudem a divulgar o meu canal. Isso é bem bacana também para mim, né? Como uma, não digo uma recompensa, mas um reconhecimento de que o pessoal está gostando do que eu estou fazendo. Então, curso Raciocínio Lógico começando do zero. Professor Wagner Bertolini, e já apresentei para vocês quem eu sou. E agora sim, nós vamos para o nosso primeiro slide, slide inicial do curso. Olho no lance. Raciocínio lógico, professor Wagner Bertolini. Primeira coisa, o que é o raciocínio lógico? Nós precisamos entender o que é a disciplina. Quando você vai estudar, por exemplo, biologia, você tem que se perguntar, o que é a biologia? Ela está inserida onde? Para que ela serve? Onde eu aplico? Aqui é a mesma coisa. O que é o raciocínio lógico? O que a gente vai ter de ideia para o raciocínio lógico? O que nós vamos estudar? Qual uso que isso pode ser feito? Eu já vou dizer para vocês o seguinte, por exemplo, um delegado, ele usa raciocínio lógico? Muito. Às vezes ele usa de forma inconsciente. Por quê? Porque ele vai ter, por exemplo, um depoimento, uma inquisição de um suspeito, de uma testemunha, e ele vai avaliar se o cara está entrando em contradição. Contradição é uma figura que nós vamos estudar dentro do raciocínio lógico. Daí, quando você ouve um noticiário e fala assim, o cara lá entrou em contradição, você vai entender o que é isso. Tá certo? Não é uma tautologia. Professor, qual a diferença entre essas coisas? Cada coisa a seu tempo. Inicialmente vamos ver o conceito. Raciocínio lógico é a ciência dos argumentos. Qual que é o objeto do estudo dos argumentos, né? O objeto é procurar elaborar procedimentos que permitam distinguir entre argumentos válidos e inválidos. Portanto, nós vamos ter argumentos válidos ou inválidos. E isso, quem vai determinar é você. Como? Sabendo como se aplicam os conhecimentos da lógica. Quais as vantagens e a utilidade da lógica? Clarificar e analisar o pensamento e a linguagem. Assegurar a eficácia demonstrativa do pensamento. Garantir, isso aqui é interessante, a correção formal do raciocínio e da coerência do discurso. Definir conceitos, ordenar as noções, obter conclusões formalmente rigorosas. Portanto, vejam que a gente, estudando lógica, a gente consegue compreender algumas conversas, né? Eu vejo assim, quando eu comecei a estudar e compreender lógica, o meu raciocínio em prova, em certas disciplinas, melhorou. Até mesmo analisar a lógica de certas alternativas de uma disciplina que não tinha nada a ver com a lógica. Disciplina de, por exemplo, de matemática,
Quando ele falava de média, pô, eu raciocinava em função do que eu já tinha aprendido, eu tive uma abertura visual, né? Do meu campo visual aumentou. Enxergava assim, passei a enxergar muito mais. Então a lógica é muito importante, muito interessante por causa exatamente disso. Não vamos, né, misturar os dois termos, verdade ou validade. Verdade ou validade. Não misture as duas coisas. O raciocínio lógico, né, é a matéria de um raciocínio, é o conteúdo das afirmações. Aquilo que elas significam e é a seu respeito que falamos de verdade ou falsidade das proposições. Professor, eu não entendi porra nenhuma. Beleza. Se você não compreendeu, eu vou tentar te explicar isso agora. Seria assim. Quando eu faço uma proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa? Uma proposição é verdadeira ou falsa? Quando eu vou discutir um argumento, que pode ser um conjunto de proposições, aí ele vai ser válido ou inválido. Então, para o argumento, que é um todo, válido ou inválido. Para uma proposição, verdadeira ou falsa. Ou é verdade ou é uma falsidade. Tá certo? Por isso eu falei, não confunda as duas coisas. Nós vamos ver a forma, né? O que é a forma? É o modo como as afirmações são encadeadas, independentemente da matéria que possamos exprimir. E é esta e a respeito que falamos da validade dos argumentos. Portanto, para argumentos, validade. Para proposições, verdade. É claro que nós também podemos ter a falsidade. E aqui nós podemos ter também o argumento a ser inválido. Não apenas válido. Esta parte aparece muito em provas para vocês? Não. Mas eu já vi cair questão assim. Um argumento a gente julga como verdadeiro ou falso. O argumento não. É válido ou inválido. Daí, meus caros, tem toda uma parte histórica que vem desde a antiguidade, que eu acho que isso não é relevante para a grande maioria dos concursos. Então nós não vamos discutir, né, a parte histórica, justamente para não perder tempo. Para não perder muito tempo, né? Quanto menos tempo você perder, melhor aqui. Melhor para o seu estudo, melhor para a fluidez do seu estudo. Daí eu vou trazer para vocês uma possibilidade, por exemplo, de um conceito do que seria a lógica. Vamos ver? A lógica é uma ciência do raciocínio. Eu gosto disso. A sua ideia está ligada ao processo de raciocínio correto e incorreto, que depende da estrutura, aqui está separado, né, dos argumentos envolvidos nele. Então esse é um conceito bem bacana. Eu gosto também dessa parte final. A lógica estuda as formas ou estruturas do pensamento. Isto é, seu propósito é estudar e estabelecer propriedades das relações formais entre as proposições. Portanto, a lógica vai nos permitir avaliar formas, estruturas, validades ou invalidade de um argumento. Como eu mencionei argumento e proposição, eu disse o seguinte: olha, o argumento a gente julga como válido ou inválido, ele é o todo. A gente vai analisar a forma e a relação entre as proposições, que são as partes. Então o argumento é o todo, as proposições são a parte do todo. É um subconjunto, proposição está inserida no todo. E o que é proposição? Antes de mais nada, para que você acerte muitas coisas, e existem muitas bancas que colocam afirmativas, né, para você julgar como certo ou errado, como por exemplo o Quadrix, como por exemplo o CESP, ele vai pedir para você julgar uma proposição. E aí você fala assim, o que é a proposição? Eu vou falar numa linguagem bem reta. Você, antes de aprender todos os relacionamentos e as estruturas e tabela verdade, você tem que compreender o básico, proposição. No jogo de futebol, você tem que entender que existe o mínimo necessário,
a bola. Aí você fala, os jogadores também? Também. E como vai ser o jogo e as regras? Aí a gente já está ampliando para argumento. Eu vou trazer para vocês um conceito de proposição. É muito tranquilo. Vamos lá. Chamamos de proposição e algumas bancas podem chamar de sentença a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Isso é importante, ó. Pensamento de sentido completo. Portanto, chama-se proposição toda oração declarativa. E tem mais. Esta proposição declarativa, ela só aceita ser julgada por dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, é isso, ó, que a gente tem aqui. Toda oração declarativa que admite um dos dois valores lógicos, falso, que a gente indica por F, ou verdadeiro, mas ela não pode adquirir verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não aceita as duas valorações. Isso aí tem um nome de um princípio do terceiro excluído que nós vamos ver depois com mais detalhes. Portanto, quando eu fizer uma informação, uma declaração, uma sentença, uma proposição, ela é declarativa. Tem sujeito, tem predicado. Tem verbo, professor? Tem. E eu vou dar um macete para vocês. Nós vamos ver que nem tudo que a gente afirma, né, nem todas as frases, conjunto de palavras, constituem uma proposição. Por que não? Porque existem situações em que elas não podem ser julgadas. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí você vai falar assim, verdadeiro. Falso. Não tem sentido. Entenderam? Então, Feliz Natal para vocês. Verdadeiro ou falso? Não dá para julgar. Isso não é uma oração declarativa. Você precisa primeiro compreender o que é a proposição. E o nosso primeiro momento, por isso que é do zero, o nosso primeiro momento é o seguinte, nós vamos partir de proposições ou orações e julgar. Isso é uma proposição ou não é? Isso pode ser avaliado como verdadeiro ou falso ou não. Entenderam? Essa primeira ideia, ela é basal e é bem tranquila. Então, em função de ser uma oração, é esperado que apresente, portanto, sujeito e predicado. Sujeito é de quem a gente fala. Predicado é uma característica do que a gente fala sobre esse cara, o que a gente vai falar desse cara. Então vejam, as belas ruas de paralelepípedo de Ouro Preto. Tá, isso não é uma preposição. Por quê? A gente não tem um predicado. Não temos predicado. Perceberam? As belas ruas de paralelepípedo de Ribeirão Preto, que na minha cidade tem bastante ainda. Verdadeiro ou falso? Como assim, professor? É verdadeiro ou falso se eu disser isso para você? Olha, aluno, as belas ruas da cidade de Ribeirão Preto. Pronto, não tem predicado. Eu não sei. Eu não consigo valorar isso em verdadeiro ou falso. Por isso, agora a gente vai começar e prepare-se. Estudo das proposições. Então, as proposições são aqueles conjuntos de palavras que podem assumir valores falso ou verdadeiro. F ou V. Elas expressam a descrição de uma realidade. Elas podem ser enunciadas por orações declarativas. Declarações, tais como Sérgio é maior que Marcos. Então estou falando que A é maior que B. Se você conhece o Sérgio e o Marcos, nós sabemos quem é o Sérgio e sabemos quem é o Marcos, eu falo Sérgio é maior que o Marcos, eu posso dizer, é verdade. Aí você tem que Sérgio é maior que Marcos. Mas você pode dizer assim, é falso. Essa sua oração declarativa é falsa. Então observem que eu pude saber do sujeito e um predicado que os envolve.
E aí eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Professor, eu também poderia usar essa mesma frase, ó, Marcos é menor que Sérgio? Sim, porque aqui você colocou, digamos, um quantificador, né? Algo que expressa uma relação, mas não trocamos os sujeitos e nos referimos aí a um predicado, que é a altura. Conforme a gente vai engateando aqui, vocês já vão perceber que vai já começar a clarear alguma coisinha na sua cabeça. Os 3 próximos slides isso vai ficar muito claro. Vamos ver? Alguns tipos de expressões que não são proposições. Não são. Imperativo. O que é imperativo? É quando um cara dá uma ordem. Fecha a porta. Você vai falar verdadeiro ou falso? Presta atenção. Estou mandando você fazer isso. Imperativo, ele está imperando, ele está te dando uma ordem. Toda vez que você tiver imperativo, por exemplo, se beber, não dirija. Isso não é uma proposição. E eu já vi análise de professor discutindo a negação disso. Não é uma proposição. Então tem um erro conceitual de quem faz a equivalência, a negativa, né? A negação, por exemplo, desta oração, que não é uma proposição. Interjeições de espanto. A pessoa fica ali, interjeições, não só de espanto. Orações exclamativas. Tudo que tiver o ponto de exclamação não é uma proposição. Por exemplo, bom dia, pá, ponto de exclamação. Que bela noite, ponto. Não tem verdadeiro e falso, não é proposição. Você assistiu a aula do professor Wagner? Tem uma interrogação, não é? Toda interrogação não é proposição, porque você não vai falar verdadeiro ou falso. Tá certo? Você não vai julgar isso como verdadeiro, não vai valorar como verdadeiro ou falso. Expressões que opinem, né, as suas impressões sobre alguém, sobre algum assunto. Então, as opiniões, as expressões pessoais. Olha, eu acho a fulana linda. Isso não é verdadeiro ou falso. É algo pessoal, expressão pessoal. E expressões chamadas de indefinidas ou abertas. A mais B. A mais B, indefinido ou aberto. A gente não sabe e não vai valorar. Essa parte de indefinido e aberto nós vamos ver exemplos, tá bom? Nas questões que nós vamos fazer aqui com o andamento da nossa teoria. Nós teremos exercícios para justificar a teoria. Querem ver? Desta forma, não são proposições que bela manhã. Exclamativo. Quero uma xícara de café? Interrogativo. Pare. Pare. Imperativo. Feliz Natal. Agora tem uma coisa que vocês devem tomar cuidado. Tomar cuidado com o seguinte. Eu disse que a gente deve ter um sujeito. Às vezes a banca coloca uma oração para você sem sujeito. Se eu disser a você, ele foi o melhor jogador do campeonato brasileiro de 2005. Quem acompanha futebol vai. Ele foi o melhor jogador do campeonato brasileiro de 2005. Ele quem? Eu não dei o nome. Se você não dá o nome, você não indica que é um sujeito, não dá pra gente valorar em verdadeiro ou falso. Se eu disser assim, o jogador Ganso é o melhor jogador de futebol da atualidade, tirando os caras que torcem pro Fluminense, acho que nem eles vão falar que isso é verdadeiro, mas você vai falar, falso, professor, o cara não joga nada. Aí o cara do Fluminense fala, é verdadeiro, verdade, eu curto o cara. Mas você tem um sujeito, o jogador, e o predicado, melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2019, por exemplo. Aí é uma proposição. Mas falar assim, ele é o campeão dos campeões. Não tem sujeito. Aí parece uma proposição, mas não é. Logo, nós temos aqui, né, justamente isto aqui, ó. Nós não temos a indicação do sujeito.
Agora vamos ver algumas frases que são proposições. Aquelas que nós podemos dar valor, verdadeiro ou falso. A Lua é o único satélite do planeta Terra. Você pode falar, professor, isso é verdade. Mas você poderia dizer, não, professor, isso é falso. Tá certo? Eu não estou preocupado agora com um desses valores. Tá certo? Mas a gente pode valorar em verdadeiro ou falso. Recife, sujeito, é a capital do estado do Maranhão. Pô, professor, eu não manjo esses paranauê aí de geografia. Então é que fala, não manjo de história. Cara, Recife está localizado em que estado? Pernambuco. Daí o cara fala que ela é capital do Maranhão. O cara fala assim, é capital sim, mas não é do Maranhão. Portanto, eu posso valorar isso aqui em verdadeiro ou falso. Que no caso é falso, você já sabe que não é. O número 612 é ímpar. Aí você fala, professor, 612 é par. Tá, tudo bem. Então isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso. Que é verdadeiro, né? A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Raiz quadrada de 2 é um número irracional? Percebam que a raiz quadrada de 2 não dá o número exato. É um número irracional. Eu posso dizer que aqui é verdadeiro. Beleza? Então, verdadeiro. Mas eu poderia julgar algo como falso? Também. E aqui, 4 é maior que 7. Verdadeiro ou falso? Eu posso julgar. E nesse caso eu avalio que é falso. Falso. Tranquilos?